Isso aqui, oi, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, e não se entrega. Olá, estamos começando mais um programa Nossa Gente aqui pela sua TV Câmara e com um tema hoje diferente. Claro, é sempre um músico, mas um tema. Hoje nós tivemos a curiosidade de explorar um tema que a gente conversa muito com os músicos e esse cidadão aqui não somente conhece o tema, mas viveu. Por exemplo, eu poderia dizer que o nosso agente está no West Virginia, nos Estados Unidos, mas não, nós estamos no BES, no Chicanos Bar, que é uma propriedade de Gregório Lacerda, que tocava este samba principalmente nos Estados Unidos, sendo aplaudido pelos frequentadores do bar. E é um músico brasileiro que viveu fazendo a vida noturna fora do Brasil. Tudo bem, Gregório Lacerda? Tudo bem. Você citou que essa seria uma das músicas mais... porque você cantava em português. Sempre fiz a música brasileira. Essa música especificamente, porque ela fala dessa coisa de que isso aqui, Brasil, era uma maneira que eu tinha de resgatar o nosso país lá fora. Né? E muitas das vezes tinham brasileiros também presentes, não só americanos, mas também tinham brasileiros. E se sentiam como se fosse em casa, era uma coisa meio que a gente voltar ao Brasil. Né? Então, por isso a importância dessa música. Agora, naturalmente que o teu trabalho, assim, ele foi importante para a gente te trazer para o programa Nossa Gente. Okay. Agora, uma coisa importante também, que é por isso que eu disse no começo que o programa desta vez é temático, é que os músicos aqui, na Paraíba principalmente, reclamam muito de donos de bar, de restaurantes, porque pagam pouco. E você, aí eu encontrei a pessoa, o nosso agente encontrou a pessoa certa, o dono de bar, que é músico. Aí você toca aqui hoje em dia, né? Mas a gente fala disso depois. Como era nos Estados Unidos, tem diferença? Eles pagam realmente diferença? Eles valorizam mais o músico? Ou isso é onda dos músicos paraibanos? Eu acho o seguinte, a música, principalmente na minha vida, ela surgiu de maneira inesperada. Eu nunca tive professor, eu sou um autodidata. E eu comecei a encarar a música como uma coisa com muito amor, com muita paixão pela música. Então, lá nos Estados Unidos, no princípio, eu tocava até de graça. O que eu queria era mostrar nossa música para aquele povo. Sim. E também mostrar o que eu sabia fazer também, né? Meu talento e quem sabe, abrir portas para mim. E foi aí que a coisa começou. Em alguns momentos eu tocava super barato, cachê pequenininho, às vezes trocava pela cerveja ou pelo lanche da noite, uma coisa assim. Depois, não, as coisas vão se tornando mais profissionais. Eu fui agregando músicos para tocarem comigo, que são músicos americanos, fantásticos. Eu tinha baixo acústico, eu tinha outra guitarra tocando. E descobri um brasileiro no meio da multidão dos americanos que tocava pandeiro. Um cidadão lá do Rio de Janeiro, que foi para a mesma cidade que eu morava fazer um doutorado, e era um pandeirista de primeira. Então eu trouxe para o grupo. E com essa história a gente começou a tocar em bares, em diferentes bares, porque eu também fazia nos restaurantes que eu trabalhava, porque eu sou um chefe de cozinha, na verdade, era como eu ganhava meu dinheiro lá. E a música, porque era a minha paixão... Complemento. Era o complemento. Então o cachê começou a se crescer de acordo com a qualidade que você vai mostrando. E que eu acho que aqui deve ser a mesma coisa. Voz e violão você paga menos, mas se o cara agrega valores, é claro que vai se aumentar o valor
do cachê. Mas lá, você sozinho tocando violão, voz e violão, quanto que era mais ou menos que você recebia para... Também a gente vai falar de valores diferenciados, porque lá se Lá paga em dólar. né? Mas $200? Me pagava $100 por hora de trabalho. $100 por hora? Tá muito acima daqui, né? $100 é R$150. Sim, mas também você tem que ver 180. Os salários de lá são maiores do que os daqui. Sei, o padrão de vida, de um modo geral. O americano... R$350. Uma outra... O apoio técnico financeiro do programa já me ajudou que $100 corresponde, na verdade, hoje, em valores de hoje, R$350, né? Ou mais. Né? Ou mais. Então, realmente, os músicos aqui, eles estão tocando, estão às vezes sendo provocados a tocar por R$100, 2 horas, 3 horas. Os músicos assim melhores é que realmente nem cheguem a conversar isso com eles. É no mínimo R$200. Aquele músico que toca nos restaurantes, pelo menos mais chique, do Tambaú. Realmente é muito diferente. Agora, você falou uma coisa, antes que eu esqueça, eu vou logo explorar uma coisa sua, que é o seguinte: você vivia lá legalmente ou clandestino? Quando você ia tocar como músico, já estava legal lá. Sim, mas veja bem, isso é uma outra coisa que fica bem esclarecida lá. Não há uma mistura a polícia não vive vasculhando quem está e quem não está legal, entendeu? Eu andei perfeitamente lá, dirigia, eu tinha minha carteira de motorista, eu pagava meus impostos, apesar de eu não ter um visto legal no princípio. A pessoa mesmo na ilegalidade fica também com todas essas coisas, né? Com todos esses compromissos. Exatamente. Se você quer ser uma pessoa bem vista, você tem que andar direito. Também não vou chegar lá nos Estados Unidos e começar a fazer bagunça. Não, tem que andar... Quantos anos de Estados Unidos? 12 anos e 4 meses. Muito tempo. Exatamente. Muito tempo. Precisamente. Mas você já saiu daqui cozinheiro ou virou cozinheiro lá como uma das formas de se esconder da polícia, que muita gente fazia isso? Não. Porque muita gente ia trabalhar na cozinha porque era mais... Isso é outra história mal contada, que é exatamente aonde se vai primeiro, se há uma denúncia, é exatamente na cozinha que se vai primeiro. né? Porque o que acontecia? As pessoas usavam a mão de obra do latino, que é mais barata do que a do americano, na cozinha. E na frente da casa se põe um americano para trabalhar. Tá. Então, essa coisa de dizer que se esconde na cozinha, isso é balela. Muita gente diz que... o camarada vai direto lá. Não, era que o empresário realmente escondia a pessoa. Não. Botava, eu quero lhe ocupar, mas na verdade, no balcão eu não posso. Na verdade, eu tive sorte. Quando eu saí daqui, eu já tinha uma base muito boa de cozinha. Sim. Eu já tinha feito alguns pequenos cursos a gente tem boas informações. E faria, assim, por exemplo, algumas festas em casa de amigos, eu já ia para a cozinha, já fazia uma boa feijoada, já fazia uma boa... coisas assim mais regionais, né, que eu era daqui de João Pessoa. E quando eu cheguei lá, eu tive a sorte de ser descoberto por um chefe. Fiz uma festa numa E como casa... era o nome da cidade? Eu acho que eu falei no começo, mas... não, essa primeira cidade foi Baltimore, uma cidade maior. Em que estado? Que está em Maryland, que está a 1h15 de Washington, D.C., da capital. Né? Então era legal. Essa foi uma cidade maior. Então lá, em uma dessas festas que eu fui, que eram brasileiras misturadas com americanos, e que eu usava meu violão também, eu fiz uma comida. Eu fiz uma moqueca. E aí o cara que era o chefe, dono da casa, se encantou com o sabor e disse: eu acho que tem mais valores aí, não é só a música não, você também pode cozinhar. E me levou, eu trabalhei com ele 2 anos como cozinheiro. Daí fui convidado por uma argentina que tinha um buffet, uma casa de festa, né? E eu trabalhei com essa argentina fazendo festas. E aí ela, infelizmente, teve problema de saúde e eu tive que procurar meu caminho. E fui para essa cidade pequena, universitária, em West Virginia. É uma cidade pequenininha. Tem uma população de 12 mil estudantes. E a população da cidade é 5 mil. Quer dizer, é uma cidade pequena, mas
de uma cultura incrível, porque tem gente do mundo inteiro passando pelaquela cidade. Sim. Eles têm em julho, que é o período de verão deles, um festival de teatro que mostra-se as peças que passam em Nova York, que passam na Califórnia, em qualquer outro... Até por conta da geográfica, né? Exatamente. E essa miscigenação que existe, essa cultura que tem de toda parte do mundo, não é só dali, não. Vem gente de fora fazer mestrados e doutorados, estudantes brasileiros que vão daqui como jogadores de futebol, de ping-pong, de diversos esportes, e são convidados para irem fazer escola lá, gratuitamente, porque eles contratam, eles pegam você pelo teu talento e te dão oportunidade de escola gratuita. E aí eu fui trabalhar num restaurante que tinha uma proposta muito aberta, que era a culinária vegetariana, não se comia carne, essa coisa toda. E quando eu cheguei lá para fazer uma entrevista, me perguntaram, você é da onde? Eu digo, eu sou brasileiro. Ah, você não é francês? Eu digo, não, eu sou brasileiro. Parece um pouquinho com Zidane. E aí o cara disse, eu não estou precisando de ninguém aqui, mas só por você ser brasileiro, eu vou te contratar. Já me deu... A imagem é boa, né? Não sei, o cara disse que tinha a comida brasileira em outros estados, em outros restaurantes, e adorou, e queria aquele sabor dentro daquele restaurante. E me deu cartas, assim, abriu mesmo, e eu fiz o que eu quis dentro daquela cozinha. Eu me lembro que uma vez eu cheguei lá e tinha muita batata e tinha uma frutinha azul chamada blueberry, e a dona do restaurante, era o dono e a dona, era um casal. A gente tá com essa fruta toda, vai se estragar, e tem toda essa batata, eu digo, eu vou fazer uma sopa. E fiz uma sopa de batata, que é uma sopa francesa, que é o vichyssoise, é uma sopa cremosa. Mas o que eu fiz? Eu peguei, no final da sopa, eu peguei a blueberry e joguei dentro dessa sopa. E quando você mexe, ela começa a soltar um líquido bem azul. Então ficou aquela sopa linda. O americano come muito. Você não conhecia essa fruta, né? Não, conheci lá. Sei. Assim, já tinha comido. Era um pouco adocicada. É um pouco cítrica, mas um pouquinho doce. E com a sopa de batata, que é bem cremosa, aquilo deu um contraste, porque o americano adora essa história do doce e do salgado, que é a influência da comida japonesa, comida indiana. Porque a comida americana, na verdade, ela vem de todos os lugares, ela não tem um estilo próprio. É a esquina do mundo, digamos assim. Você vai em Nova Orleans, por exemplo. A terra do jazz. É comida de escravo que tem lá. É muito negro, né? E é fantástica a comida, é muito parecida com a da Bahia. Assim, apimentada. E interessante, muito negro, né? Orleans é muito negro. É por isso a grande e é o jazz. Migração de africanos do país. Eles vão se arrumando em lugares, né? Você tem uma amostra muito grande do negro em Baltimore também, em Washington, D.C. E aí vão se misturando os valores, a música, a comida. E foi aí que eu descobri essa história de... A música e a comida, para mim, ela tem o mesmo caminho. Você tem que ter amor pelo que está fazendo. Então, olha, antes de mais nada, parabéns pelo recanto. Não é americano, não, é brasileiro mesmo, mas também não é uma coisa... É uma coisa meio chique, tá bonitinho o teu restaurante. Você, eu acho que está fazendo um suco interessante com essa experiência que teve nos Estados Unidos. E certamente a cozinha, que a gente aqui, desta vez, não vai ver isso. Mas se você passar aqui, fica na Praça do Caju, restaurantes chicanos, né? Chicanos. O que significa mesmo chicano? Isso é uma palavra... Chicanos, na verdade, é um apelido que se dá... Os americanos chamam todos os latinos. Ah, tá. Para eles, não importa de onde você veio. Ah, mexicano, né? Mas eles chamam chicanos apenas. Sei, só chicano. É como o povo de São Paulo faz com o baiano, chama todo mundo do Nordeste, do Norte de baiano. Então, os chicanos têm essa conotação de aglomeração de amigos, de pessoas, de camaradas, e por isso a ideia do nome do bar, Chicanos. Eu quero fazer desse pedacinho aqui, apesar de ser pequeno,
trazer essas pessoas mais juntas, mais próximas e curtir música e uma boa comida. Sim, por falar em música, a gente vai dar um time, mas dá um time com uma musiquinha aí que os chicanos lá pelos Estados Unidos curtiam a tua música, pra gente dar um time e volta daqui a pouco. Amor de verdade eu só senti, foi por você, meu bem. Todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida e fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça te chamando pra me amar. Mal acostumado, você me deixou mal acostumado com seu amor. Então volta, traz de volta o meu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. A Câmara de João Pessoa criou leis que favorecem você. Vem ver? Doadores de sangue têm atendimento preferencial nos bancos. O tempo de espera de um atendimento bancário deve ser de até 35 minutos. E o painel instalado nos caixas é uma medida para proteger suas transações. A cidade é feita de pessoas para pessoas. Acesse joaomaispesoas.com.br e conheça leis criadas pela Câmara Municipal. Olá, estamos de volta com o programa Nossa Gente pela sua TV Câmara e por falar em chicanos, que nós deixamos no primeiro bloco, a deixa musical dos chicanos, aí o Gregório Lacerda veio justamente com mal acostumado, pronuncia aí? Mal acostumado. Mal acostumado. O nordestês, meu nordestês, sem experiência lá nos Estados Unidos atrapalha. Agora vem cá, você, para se adaptar lá, já chegou dominando, além do português, que você é daqui, mas já chegou dominando também o espanhol. Sim. Isso facilitou para a questão da cozinha também, né? Sim, sim. O espanhol eu aprendi aqui, como Argentina, outra vez, mais uma vez Argentina na minha vida. E cheguei lá e busquei uma escola de inglês. Porque eu achava assim, sem o inglês você não vai viver aqui, como é que eu vou viver uma cultura completamente diferente da nossa, sem falar a língua deles. Uhum. E eu não fiz, muitos brasileiros vão para lá, e não só brasileiros, como outros latinos, e cometem esse erro de não aprender a língua. Uhum. Eles vivem... É melhor aprender logo aqui, para ir. Se você tiver uma base, porque quando você chega lá, o que você aprende aqui, o sotaque brasileiro... Ainda vai ter uma dificuldade. É, né? Difícil de você pronunciar como eles entendem. E o americano não é muito de parar para ouvir bem. Não. Se você falar e ele escutar, ótimo. Se não escutar, ele diz, não estou te entendendo. Você vai ter que procurar falar de novo, até chegar onde eles entendam. Você acha que fala muito bem o inglês aqui, corretamente, os verbos, não sei o quê, mas quando fala, ninguém entende nada. Então eu procurei uma escola de americanos e me jogaram numa turma que tinha 30 diferentes alunos de países diferentes. Ninguém falava a língua original, todo mundo tinha que falar inglês. E um conselho que foi dado, e eu repasso para todo mundo que eu conheço, se vai fazer inglês, procura amizade com americanos. Ou se for na Inglaterra, procura amizade com ingleses. Porque já vai praticando. Você sai da aula e pratica durante o dia. Essa coisa de ir para lá.
faz 2 horas, 3 horas de aula e chega em casa e está morando com brasileiros e passa o dia todinho falando português. Esse negócio de I love you que a gente vive jogando aqui à toa, né? Tem a maneira, e as regiões tem a maneira até de dizer, né? Tem. Mais rápido, mais lento. Assim como aqui, que a gente tem o sotaque do Nordeste, do Paulista, do Gaúcho, do Baiano, do Carioca, o americano também tem. E a gente tinha, você me fez lembrar um professor de inglês, ainda no tempo do ginásio, o professor Silvio, ele gordão. Eu não esqueci mais disso, porque ele chegava e dizia, o ônibus. Ele dizia, tinha que aprender olhando a imagem, né? Eu mostrava um ônibus, aí dizia bus, aí a gente dizia bus, eu dizia, não, a gente achava que estava dizendo certo, mas ele queria uma maneira que era só dele, bus, não era bem o BUS, né? Eu acho que essa coisa de adaptação, é como você disse, é melhor já aprender convivendo com pessoas. Hoje já existe algumas escolas de inglês no mundo inteiro e de outras línguas. Se descobriu o seguinte, ninguém aprende quando é bebê, verbo, adjetivo, artigos, número, não, a criança aprende. Não é assim? Quem tem filhos sabe que é assim. Você não vai ensinar frase para o teu bebê, ele vai aprendendo palavras. Então, hoje em dia, os centros mais evoluídos estão desenvolvendo cursos de inglês para imigrantes de qualquer outra parte do país ou outras línguas dessa maneira. Joga você dentro de uma sala com um monte de gente e começam a falar. Te vira nos 30. E aí sim, você vai observando objetos, e indicando e tentando e ouvindo bem. Que é o acento, que a gente, lá eles não falam sotaque, eles falam acento. O acento americano é que você tem que ouvir bem para reproduzir. E a língua da gente, o português, para você falar a língua do português, a língua é dura. A língua do americano, do inglês, é mole, ela é... Chega, parece que embola, né? Tanto é que, às vezes, eu dizia para alguns amigos americanos, quando eu bebo, o meu inglês melhora, porque a língua relaxa. A língua relaxa e você vai e eles entendem melhor. Por isso, porque é um hábito nosso. A língua portuguesa, a língua é dura. O órgão é duro, é rígido. O inglês não, ela é mole. O Gregório Lacerda, eu até inspirado nele, a gente qualquer dia vai trazer para o nosso agente um músico que viveu na Europa, ou que vive. Né? Para a gente também ter essa experiência que a gente mostra muito músico brasileiro que trabalha aqui. Você, vamos logo por também um pouquinho da tua vida. Porque a gente vai bater nos Estados Unidos e pode esquecer a aldeia. Você é de Aguiar, sertanejo de Aguiar. Como é que começa? Até onde foi tua educação lá? Como é que chega em João Pessoa? É uma coisa bem interessante. A minha mãe sempre foi professora do que seria primário na época, né? E nós nascemos numa fazendinha. Meu avô que era o dono da fazenda, e meu pai tinha uma casa próxima, casou e começou a procriar. Eu sou de uma família de 14 irmãos. E a minha mãe foi a professora de todos nós, do ABC, essa coisa. Chegou-se ao ponto que teria que se mudar para a cidade por causa da educação, que ela não tinha como manter a educação de todo mundo. Chegava um ponto que não dava mais, né? A gente tinha que passar para uma outra escola. Sim. E aí veio-se para Piancó, que também está lá no sertão, no Vale do Piancó. E ali eu comecei a me interessar por essa história, pela música, pelo violão. As minhas irmãs vieram primeiro do que os homens lá em casa, e elas porque queriam aprender a tocar violão. E então se comprou um violão, pagou-se uma professora de violão para elas, e não aprenderam nada. Abandonaram o violão, e eu tinha acho que 10, 11 anos, quando comecei a brincar com ele. Era o meu brinquedo, passou a ser meu brinquedo. Já não tinha mais interesse por carrinhos, ou isso ou aquilo. E era o violão. E um vizinho meu, que mais ou menos 2 anos mais velho do que eu, já tinha também uma noção de violão, porque o irmão dele tocava. E eu me lembro, eu e o Chico, a gente tocava violão, e para aprender as notas, a gente olhava o irmão dele tocar e copiava aquelas notas, e através daquelas notas adaptava para músicas que a gente gostava.
que era uma geração diferente. O irmão dele tocava seresta, a gente já queria tocar... Serenata, né? A gente já Ainda era serenata. queria tocar a música da Jovem Guarda, que estava o Caetano que estava entrando, aquela coisa toda do começo do... Eu lhe conheci tocando uma música de Caetano aqui em João Pessoa, nos anos 80. E fui assim sempre um autodidata. E passei a cantar no coral da igreja também. Me convidaram para cantar. E daí surgiu essa primeira banda musical em Piancó, de banda mesmo, de baile. Não era banda municipal, não, banda de baile. E é, tocar em os clubes. Beatles de Caicó, de Piancó? Chamava-se Invictus. Invictus? O nome é bom. E aí me convidaram também para eu cantar. Eu cantava mais do que tocava. Até hoje eu canto mais do que toco. Sei. Eu engano o violão. E já tinha um inglesinho já? Não, mas cantava em inglês. Ah, mas escrevendo a pronúncia, como a gente fazia. Horrível. Hoje eu volto para trás e digo, meu Deus do céu. I love you é o A e o I. Uhum. O love mesmo, um I e um U. I love you. A turma das bandas de interior era desse jeito, né? Fiquei nessa banda, eu acho que uns 5 anos nos Invictus. Quando surgiu a oportunidade de ir morar no Rio de Janeiro. Meu pai já não gostava muito da ideia de eu ser músico. Sim. Músico nessa época era uma coisa complicada. Ser músico significava não ter trabalho, procurar drogas e bebidas. Então, para ele, aquilo era um mau caminho. E eu cheguei ao ponto de sair de lá e fui morar no Rio para evitar maiores atritos com meu pai. E cheguei no Rio e fui morar com meu cunhado. E meu cunhado disse também, na minha casa eu não quero músico. E o que eu vou fazer? Eu amo essa coisa, eu tenho que fazer isso. E fui procurar trabalho e a partir daí eu conheci pessoas e continuei morando na casa do meu cunhado dizendo que não estava fazendo música. E as pessoas começaram a me levar a bares que tinha música, vivo. E eu comecei a dar canja porque eu tinha um sotaque nordestino e estava na moda cantar igual a Fagner, a Melinha, Zé Ramalho, todo o pessoal do Ceará. Pavão Misterioso, como é? Eu tinha um acento igualzinho deles, então eu fazia ao vivo. E os caras adoravam aquilo. Sim. Então eu passei a tocar na noite carioca. Entrei na universidade, conheci outras pessoas, outros músicos. E começou a vir outro estilo de música, que era a música de Minas Gerais, que também explodiu, Beto Guedes. O Clube da Esquina. Clube da Esquina, o Milton Nascimento, João Bosco. Só tinha coisa boa naquela época. Peraí, rapaz, é o seguinte. Não é que eu não tenho nada contra o João Bosco, contra o Clube da Esquina, mas eu comecei em Aguiar e a gente vai terminar aqui em João Pessoa mesmo, no teu bar. Ok. Você, olha, pensa uma música aí pra gente terminar aqui, pra você dar um aperitivozinho aí pra uma pessoa que tá aqui no Bessa. Praça do Caju. Música ao vivo e é o cozinheiro que toca. Gregório Lacerda, muito obrigado. Um grande abraço. Ô Paraíba, meu amor, eu vim te ver, trazendo o cheiro da Bahia, eu vim te ver. Itapuã, Manu Abraço e Manaíra, Cabo Branco, Cabeleiro, Jacumã e Tambaú. Te peço um cheiro, um cordão de caranguejo, uma rede preguiçosa e um doce de caju. Me lembro o dia que você ficou maluca ouvindo o disco do Sivuca e danou-se pra chorar. Eu prometi que nunca mais eu te esquecia, que eu voltava, que eu fazia um cafuné pra te agradar. Eu prometi que nunca mais eu te esquecia, que eu voltava, que eu fazia um cafuné pra te agradar.